Olá, nono ano! No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios deixados para casa, que foram os exercícios da página 199 da seção Amplie e da página 201 da seção Aprofunde. Então, se você ainda não fez, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, tenta fazer e depois você volta para conferir as respostas e ver quais foram os erros, os acertos e tirar suas dúvidas, tá ok? Então, vamos começar com os exercícios da página 199. O primeiro exercício, ele pede para a gente ver a relação de pertinência entre os elementos e os subconjuntos do conjunto dos números reais. Então, vamos lá. Letra A, pergunta se o zero, qual é a relação do zero com o conjunto R asteriscos? Ou seja, nós vimos que o R asteriscos é o conjunto dos números reais excluindo o zero desse conjunto, ou seja, retirando o zero desse conjunto. Logo, o zero, ele não pertence a esse conjunto. Então, zero não pertence a R asterisco. Raiz de 2 é um número real positivo. Dessa forma, ele pertence ao conjunto R+, que é o conjunto formado pelos números reais positivos. Então, raiz de 2 pertence ao R+. Π também é um número real positivo. Então, π ele não pertence ao R- asterisco, que é o conjunto dos números reais formado pelos números positivos e excluindo o zero, certo? Então, π não pertence a esse conjunto. 30/7 também é um número real positivo. Logo, ele pertence a R+. Então, 30/7 pertence a este conjunto. O número 1,8976598 e assim sucessivamente é um número irracional, certo? Irracional não nulo, então ele pertence ao conjunto dos números reais, excluindo o zero, certo? Então, como ele é não nulo, ele está nesse conjunto, R asterisco, então pertence a este conjunto. E o zero, ele não pertence ao R+ asteriscos, porque a gente está excluindo o zero do subconjunto R+. Então, zero não pertence a este conjunto. Vamos passar para a questão 2. Na questão 2, a gente vai verificar qual é a afirmação correta. Então, a letra A nos diz que a união do conjunto R+ com o conjunto R asterisco nos dá o conjunto dos números reais. Falso, né? Por que é falso? Porque o R+ é o conjunto dos números positivos, incluindo o zero. Já o R asterisco, a gente tem os positivos, tem os negativos, mas está tirando o zero. Então, quando eu faço a união desses dois conjuntos, o R+ com o R asterisco, eu estou tirando o zero do conjunto. Logo, aqui não vai me dar o conjunto dos números reais, certo? Então, isso aqui é falso. A união do conjunto R+ asteriscos com o conjunto formado pelo zero resulta em R. Falso também, né? Porque aqui agora eu tenho R+ asteriscos, então eu tenho os positivos excluindo o zero. Eu coloco o zero nesse conjunto, eu vou obter o R+, mas para me dar todo o R, está faltando os números negativos. Logo, essa afirmação é falsa. Letra C, a união do conjunto R asteriscos, é todos os números reais, excluindo o número zero. Se eu pego esse conjunto e faço a união com o conjunto formado apenas pelo zero, isso vai me dar o conjunto dos números reais, certo? Então, a afirmação C, ela é verdadeira. Então, a afirmação correta é a letra C. A letra D, a gente recai na mesma situação da letra B, certo? Porque agora eu vou unir o R asteriscos com o conjunto R-. Então, para me dar todo real, falta o R+. Então, essa união não me dá todo o conjunto dos números reais. Logo, a alternativa certa é a letra C mesmo, ok?
Vamos passar para a terceira questão. Na terceira questão, vamos fazer o diagrama de Venn para enxergar melhor, para conseguir responder essa questão, porque a gente vai ver a operação entre os conjuntos numéricos. No diagrama de Venn, nós vimos que a gente tem a relação naturais, conjunto dos números naturais, inteiro, que contém os naturais, certo? A gente tem o Z aqui. O que contém tanto os naturais quanto os inteiros, que aqui. E a parte, a gente tem, na verdade, vamos representar o que? Como um quadrado, então a gente tem o que aqui, só a nível de representação mesmo, tá? Então, aqui a gente tem o que contém tanto os naturais quanto os inteiros. E do ladinho à parte, a gente tem o conjunto dos números irracionais, certo? Então, nós vimos essa representação, essa relação entre os conjuntos. Logo, a letra A diz que a interseção de N com Z, quem vai ser esse conjunto? Vamos lá, como o N está contido no Z, então, todos os elementos de N já são elementos dos inteiros. Logo, a interseção entre esses dois conjuntos nos dá o próprio N, certo? A interseção de Z com Q, da mesma forma, vai me dar o conjunto menor, o Z, que está contido em Q, certo? Então, Z inter Q nos dá o conjunto dos inteiros. N inter Q, mesma forma. O N está contido no Q. Então, a interseção entre esses dois conjuntos vai nos dar o conjunto dos números naturais, que é o conjunto que tem elementos que tem elementos dos dois conjuntos, tanto dos naturais quanto dos inteiros. Dos racionais, desculpa. Todo natural é um número racional. Agora, a união de N com Z. Já na união, como o N está contido em Z, eu unir esses dois conjuntos, vai me dar o conjunto maior, certo? Que é o conjunto Z, neste caso. Da mesma forma, Z unido a Q vai nos dar o próprio Q, que é o maior que contém Z. Q unido a I, quando eu faço a união dos racionais com os irracionais, nós vimos em aula que isso nos dá o conjunto dos números reais, certo? Vamos passar para a questão 4. Na questão 4, nós temos que a final de uma prova de atletismo foi disputada por 5 atletas, onde seus tempos estão representados nesse quadro abaixo. Os tempos dados em minutos. Questão quer saber a qual intervalo pertence o tempo do vencedor da prova. Então, vamos primeiro ver quem foi o vencedor da prova e aí a gente observa em qual intervalo o tempo desse vencedor está. Então, o vencedor da prova vai ser o atleta que fizer em menor tempo. E se a gente olhar para o quadro, o atleta que fez em menor tempo foi o atleta que está representado pela letra E, que ele fez no tempo 1,02. Então, o tempo desse atleta está em qual intervalo? Letra D, certo? Que é o intervalo que vai de 1,02 até 1,05. Observe que o colchete está fechado aqui, que é para representar que 1,02 ele pertence a esse intervalo. Ele é um elemento desse intervalo. Logo, esse tempo está nesse intervalo, representado na letra D. Observe que 1,25, que é o menor extremo do intervalo representado na letra A, é maior que 1,02. Então, esse tempo ele não está nem na letra A, nem na letra B,
e 1,15 também é maior que 1,02 e nem na letra C. Então, ele está no intervalo da letra D. Agora, vamos passar para os exercícios da página 201. No primeiro exercício, a gente tem algumas afirmativas aqui, então vamos julgar as afirmativas e ver qual a alternativa que vai nos dar as afirmativas corretas. Então, a primeira afirmativa nos diz que a interseção entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais é o conjunto vazio. Nós vimos lá no diagrama que nós usamos na questão 2 anteriormente, e também nesse diagrama aqui que nós vemos aqui do lado, nós temos que o conjunto dos racionais e o conjunto dos números irracionais, eles não têm elementos em comum. São dois conjuntos à parte, certo? Logo, a interseção entre eles é sim o conjunto vazio. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. A afirmativa 2 nos diz que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números irracionais. Falso, né? O conjunto dos números inteiros está no conjunto dos números racionais, certo? Como a gente vê aqui no diagrama. Então, afirmativa falsa. Na afirmativa 3, nós temos que o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Verdadeiro, né? O conjunto dos reais é formado pelo conjunto dos números racionais unido com o conjunto dos números irracionais. E a afirmativa 4 diz que o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. E aí, pensa um pouquinho nessa afirmativa. Ela é verdadeira ou falsa? Ela é falsa, né? Por que ela é falsa? Porque nem sempre isso ocorre. Ó, esse sempre aqui não é verdade. Por quê? Vamos ver um exemplo. Se a gente pegar o número raiz de 12 é um número irracional. E se a gente pegar o número raiz de 3, que também é um número irracional, o produto entre esses dois números vai nos dar qual número? Raiz de 12 vezes raiz de 3 é a raiz de 12 vezes 3, 36. Que é igual a quanto? 6, né? Que é um número racional. Logo, a afirmativa 4 é falsa. Assim, a alternativa que contempla as afirmativas verdadeiras é a alternativa E, que diz que as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Vamos para a questão 2. A questão 2 nos dá alguns números e pede para a gente posicioná-los nos conjuntos numéricos a qual eles pertencem e informar o nome dos conjuntos. Então, vamos lá. Menos 12 é um número negativo, ou seja, é um número inteiro, certo? Então, menos 12 está aqui, no conjunto dos números inteiros. O número 1 sobre raiz de 2 é um número irracional. Então, ele está aqui na parte rosinha, representado pela letra I. Então, esse é o conjunto dos números irracionais. 1035 é um número inteiro positivo, então ele é um número natural. Tá? A gente localiza ele aqui nesse conjuntinho representado pela cor amarela. Conjunto dos números naturais. Menos 3,12, isso é uma dízima periódica. Logo, é um número racional. Então, ele está aqui nessa parte representada pela cor azul. Menos 3,12 e assim sucessivamente.
ok? Que é o conjunto dos números racionais. E todos esses números estão no conjunto dos números reais, que contém todos esses conjuntos. A letra B pede para a gente indicar a posição aproximada desses números na reta, considerando a escala, certo? Vamos ver onde é que esses números estão posicionados na reta. Menos 12 é um número negativo. Sendo ele negativo, ele vai estar à esquerda do número 0. Logo, menos 12, eu vou colocar aqui à esquerda do 0. Vou colocar mais ou menos aqui assim. Menos 12. 1 sobre raiz de 2 é um número positivo, então ele está à direita do 0. Vou colocar ele, então, aqui. 1 sobre raiz de 2. 1035 também é um número positivo. Então, ele está à direita do 0. E ele é maior que 1 sobre raiz de 2, certo? Então, ele está também à direita do 1 sobre raiz de 2. Está mais ou menos aqui. 1035. E o menos 3,121212 é um número negativo. Então, está à esquerda do 0. E ele é maior que menos 12. Então, ele está à direita do menos 12. Logo, ele está entre menos 12 e 0. Ele está mais ou menos aqui. Menos 3,12. Vou colocar a barrinha em cima para indicar que é a dízima periódica. Certo? Então, para finalizar, vamos para a questão 3. Vamos analisar a questão 3. A questão 3 nos diz: um dos métodos para verificar se uma pessoa adulta está com massa corpórea ideal é calculando o índice de massa corpórea, indicado pela sigla IMC. Então, para a gente saber se ele tá, como está a massa corpórea dele, a gente calcula o IMC. Para calcular esse IMC, a gente divide a massa. Então, o IMC ele é dado pela divisão da massa, que é dado em quilogramas, pelo quadrado da estatura da pessoa, que é a altura da pessoa, que é dada em metros. Então, a gente divide a massa pelo quadrado da altura. E aí, quando a gente calcula esse IMC, a gente tem algumas conclusões. Que se uma pessoa estiver com o IMC maior ou igual a 30, é considerada obesa. Se o IMC desta pessoa estiver entre 25 e 30, onde o 25 faz parte desse conjunto e o 30 não faz parte, qualquer número um pouco abaixo de 30 e maior que 25, ele tem massa corpórea acima do normal. Se ele está com o IMC entre 20 e 25, onde o 25 não está nesse conjunto, a gente não tem o sinal de igualdade aqui indicando 25 nesse conjunto, então essa pessoa ela tem massa corpórea normal. E se seu IMC for abaixo de 20, ela vai ter massa corpórea abaixo do normal. Então, de acordo com esse método, uma pessoa que tenha 2 metros de altura, então altura 2 metros, e massa igual a 100 quilos, é considerada, vai se encaixar em qual dessas opções? Então, a massa da pessoa é 100 quilos. Então, vamos calcular o IMC dela e aí a gente analisa em qual das opções essa pessoa se encaixa. Então, o IMC dessa pessoa vai ser dado pela massa, 100 quilos, dividido pelo quadrado da altura. Então, vou pegar a altura e elevar ao quadrado. Então, isso é igual a 100 dividido por 2 ao quadrado, 4. 100 dividido por 4, 25. Então, a pessoa com IMC 25, ela é considerada uma pessoa que tem massa corpórea acima do normal,
certo? Porque 25 faz parte desse intervalo aqui no item 2. Logo, a afirmativa certa é a letra A. E assim, a gente finaliza nossos exercícios, finaliza esse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!